elementos foram responsáveis pelo expressivo desenvolvimento econômico do Brasil na década de 2000. Agora eu irei citar cada um deles. Firmeza financeira. Foram adotadas medidas econômicas pelo governo que contribuíram para assegurar a estabilidade macroeconômica, como o controle da inflação e a diminuição da dívida pública. Ações sociais foram adotadas e medidas sociais também, como, por exemplo, o auxílio emergencial, que contribuiu para diminuir a situação de vulnerabilidade e as disparidades sociais, incentivando o mercado interno. Outro fator foi a ampliação do financiamento. Verificou-se um aumento na facilidade de obtenção de crédito, o que estimulou o consumo e os investimentos corporativos. O outro foi o comércio exterior. O Brasil foi favorecido pelo crescimento da procura mundial por produtos básicos, estimulando as vendas externas do país. O quinto fator foi a economia do Brasil, que se tornou mais competitiva devido aos investimentos realizados em infraestrutura, tais como melhorias em estradas, portos e aeroportos. Isso contribuiu significativamente para o desenvolvimento do país. O sexto ponto é a segurança política. A segurança política e a capacidade de governar contribuíram para manter um cenário propício para os investimentos. O sétimo ponto é o achado do pré-sal. A identificação de quantidades significativas de óleo nas profundezas da camada do pré-sal impulsionou a indústria energética e incentivou a vinda de capital para o país. A combinação de todos esses elementos contribuiu para impulsionar a expansão econômica do Brasil nos anos 2000, fazendo com que o país se tornasse uma das economias em desenvolvimento mais atrativas globalmente. Em 2003, essa equipe econômica fez um ajuste brutal. Para combater essa disparada do IPCA, a taxa Selic foi elevada para 26,5%. O superávit primário foi de 4,6% do PIB, acima da meta de alta de 4,5%. Nos primeiros 6 meses de 2003, que foi o período que Selic ficou em seu valor mais alto, o consumo doméstico chegou a cair 11% e o desemprego foi para 13%. A partir do momento que houve esse ajuste tão forte e esse ajuste começou a dar resultado, algumas coisas começaram a acontecer. A inflação de preços acumulada em 12 meses começou a cair rapidamente, indo de 17% para 5,2% em um ano, sendo esse o menor valor desde 1999. A rápida queda na inflação de preços e o cenário da estabilidade política e econômica geraram confiança necessária para o retorno dos investimentos e, por consequente, do crescimento econômico. Na década de 2000, a política teve um grande impacto na economia brasileira, sob o governo Fernando Henrique Cardoso. As políticas de estabilização econômica, como o Plano Real, proporcionaram um ambiente favorável para o crescimento. Com a eleição do Lula, houve uma mudança para o foco para políticas sociais e da inclusão, impulsionando o consumo interno e os investimentos em infraestrutura. No entanto, a crise financeira global de 2008, por repercussões, resultou numa queda na demanda dos produtos brasileiros, exigindo intervenções do governo para estimular a economia. Ao longo da década, as políticas monetárias e fiscais desempenharam um papel crucial na manutenção da estabilidade e no maior crescimento econômico do Brasil. A geração da década de 2000 foi marcada pela bulimia, pela anorexia. Por quê? Porque naquela época, vocês sabem, né? A moda era calça cintura baixa, roupas neon, roupas bem curtinhas, apertadinhas. E por conta disso, a anorexia foi muito vista em muitas meninas e alguns guris também, onde o 36 era o novo 38. Inclusive a Victoria's Secret só tinha um tipo de corpo, que era uma magreza extrema. Uns filmes famosos, uns filmes clássicos dos anos 2000 eram Meninas Malvadas, Harry Potter, entre outros. Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha. Uma coisa também muito legal é os cantores daquela época, Avril Lavigne, Mary Kay, entre outros. A Kelly Kay, por exemplo, também, que é uma brasileira que fez a música Sou a Barbie Girl, que ficou muito famosa em 2005. Então esse foi um pouco que marcou a geração e é isso. A década de 2000 ficou marcada por uma década de uma política muito esquerdista no Brasil, que teve o seu primeiro representante na política de esquerda de classe operária, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. E ele foi presidente em 2002 e foi reeleito em 2006.
E ele conseguiu se reeleger como presidente com quase 53 milhões de votos, ficando apenas atrás de uma eleição que teve nos Estados Unidos, e ele foi o segundo mais votado mundialmente. Quando ele se elegeu pela primeira vez, Lula fez uma carta ao povo brasileiro. Nessa carta falava propostas de governo que ajudou a ele ganhar em 2002. Uma das coisas que tiveram auge nos anos 2000 foram as músicas, que foram muito influenciadas pela cultura, principalmente norte-americana, mas tiveram umas certas modificações para chegar no Brasil, assim como as próprias músicas todas aqui mesmo, nacionais, como o sertanejo universitário, bateram recordes, o funk carioca e o axé, que é muito caracterizado um pouco pela nossa cantora Ivete Sangalo. Outra coisa que tivemos muita influência e que foi auge aqui no Brasil nos anos 2000 foi os telejornais e as novelas, principalmente as novelas como na década de 2000, como Avenida Brasil, Senhora do Destino, foram altos impulsionamentos nesse ramo. Outra coisa que também foi muito positiva foi o cinema nacional, pelo fato de que tivemos várias obras que foram até reconhecidas no mundo lá fora, como Cidade de Deus e Tropa de Elite. Agora, falando sobre coisas mais diversas, nós tivemos um certo crescimento grande no uso da internet aqui no Brasil, pelo fato de vários apps e a disponibilidade da internet ficou mais fácil naquela época, sendo usados tipo aplicativos como Orkut, YouTube e Messenger, ambos para cada uma das suas próprias finalidades, tanto que tivemos outra visibilidade muito grande para o público LGBTQIA+, que tiveram uma certa notoriedade em algumas novelas, sendo abordada uma certa diversidade. Outra coisa que tivemos um certo êxito foi numa das Copas, em que marcou muito o Brasil, transformando ele em campeão mundial, que foi a Copa de 2002. A primeira década dos anos 2000 não contava com aplicativos sofisticados da música que podíamos baixar no smartphone para poder escutar nossas faixas favoritas online e offline. Mas ela tinha tocadores de MP3 e MP4, das mais variadas cores que faziam sucesso entre os adolescentes e jovens adultos. O PIB do Brasil nos anos 2000 teve um momento de altos e baixos. Houve um momento de crescimento, como no início da década após a crise financeira global de 2008, impulsionados pelo aumento do consumo interno de exportação. No entanto, também houveram períodos de recessão, especialmente durante a crise econômica interna de 2014 a 2016, causada por fatores como a instabilidade política e problemas estruturais da economia brasileira. Em geral, o crescimento do PIB brasileiro nos anos de 2000 foi mais lento do que em muitos outros países em desenvolvimento.